Saúdo-vos para essa lição número 8, né? Vocês devem estar vendo aqui o gato, né? E lá atrás é minha esposa se escondendo. Não gosta de aparecer, foi mais para lá um pouquinho. Eu vi, acho que também devem ter visto. Hoje é o dia 30 de julho, está um dia nublado aqui em Juí, está quente, apesar de ser inverno. Tivemos já dias bastante frios e estão dizendo que o agosto, que começa na segunda-feira, também é para trazer ainda bastante frio. E nós aqui estamos prontos para o estudo da lição número 8. Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Eu estou admirado e impressionado com essas lições. Praticíssimas. Gente, cada um deve pensar aqui o que vai fazer. Essas lições estão enfatizando no ministério pessoal. Elas não estão dizendo que é para trocar os congressos, séries de conferências e outros tipos de ação missionária pelo ministério pessoal. Não está dizendo isso. Tudo continua valendo. Mas o que elas estão enfatizando é na importância do ministério pessoal. Não é? Pois bem, vamos então fazer a nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, ajude-nos nesse estudo desta lição, para que possamos ser influenciados e tomarmos uma atitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, só para iniciar, minha esposa e eu, nós temos dois ministérios. O ministério dos comentários da lição é esse aí, né, que de uns tempos para cá também se faz em vídeo. E temos o ministério da oração. Oração do primeiro ministério, muitas pessoas pedem orações para pessoas com problemas, não é? Então nós fazemos essas orações também. Todas as noites, minha esposa e eu, nós nos reunimos, temos a nossa listinha, ali está anotado, né? E oramos pelas pessoas que pediram. Você tem que pensar no ministério pessoal. Jovens, por exemplo, não é? Jovens têm a grande facilidade de usar a internet, não é? Para bolar um ministério. E é uma coisa bem interessante. E tem outras coisas que podem fazer. É uma questão da criatividade, né? Bom, aqui estamos. Vamos ler aqui Mateus 14:14. Né? Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Imagine se Jesus tivesse vindo hoje, a primeira vinda, se fosse hoje a primeira vinda, com os meios de comunicação, etc. Então imagine, vamos supor que Jesus tivesse vindo lá na Galileia, como foi naqueles tempos, mesmo lugar, e tivesse assim, o primeiro milagre, etc., fosse ali numa igreja, num salão, e que ele até tinha uma festa ali de casamento, etc., e faltou a bebida. Bueno, eles estavam servindo ali suco de uva e terminou a bebida. E ele realizou ali um milagre, pediu que enchessem garrafas, sei lá o que, né, de água. E depois outro foi experimentar, mas bota suco gostoso nisso, nunca provei uma coisa tão gostosa. Mas logo iam descobrir, mas era água que foi, foi Jesus. Imagina a televisão, né? Já estava o microfone, está aqui, senhor, o que o senhor fez, como é que o senhor fez, não sei o que mais lá. Isso era horas, questão de poucas horas, o mundo estaria sabendo. Imagine logo mais Jesus curando uma pessoa de, vamos supor assim, de câncer, né? Ou de ebola, ou alguma outra dessas doenças que não cura de jeito nenhum, né? Ou um paralítico, coisa assim.
Isso em questão de 2, 3 dias. O mundo todo estaria sabendo. E viriam aviões, e trens, e ônibus, e caminhões, e automóveis, etc. Viriam milhões e milhões de pessoas, onde eles estivessem. Gente, naqueles tempos, se reuniam em torno de Jesus, em torno de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Talvez chegasse a 20 mil pessoas. Hoje seriam milhões. Não daria. Não sei como ele ia fazer, não é? Gente, hoje a necessidade de Jesus no mundo é multiplicada em relação àqueles tempos. Mas qual é a solução então para a situação de hoje? Me diz, quantos Jesus devem vir hoje? A solução chama-se IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos espalhados pelo mundo. E ele disse, tereis poder, né? E ele prometeu o Espírito Santo, que é Deus, tanto quanto Jesus, tanto quanto o Pai. E cada um de nós pode ser instrumento do Espírito Santo, espalhados pelo mundo. Eu aqui em Juí, você em Santa Maria, ou sei lá em qual país, esse ministério simples das lições da Escola Sabatina está alcançando 132 países. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está espalhada em todos os países, não em todas as cidades, mas tem Adventista em tudo que é lugar. Então imagina no momento em que recebermos o grande poder do Espírito Santo, que isso ainda não temos, não é? E daí, como milhões e milhões de pessoas vão afluir para que se façam os milagres de curas, etc. E aí também, depois disso, elas ouvirão, não é? Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Diz aqui no verso, ele compadeceu-se e curou as pessoas. E depois ele pregou. Mas primeiro atendeu às necessidades, não é? Primeiro atendia às necessidades, depois pregava. Então nosso tema básico aqui é como Jesus nos compete ter compaixão das pessoas ao nosso alcance. Sim, porque esse irmão está na cidade de São Borja, aquele está em Livramento, aquele está em Manaus, aquele outro está em Zurique, etc. Não é? Eu não vou fazer milagres ou me compadecer ou ajudar alguém que mora em Zurique. Mas lá tem alguém. Nem ele virá aqui. Nós estamos espalhados para sermos usados pelo poder do Espírito Santo. Cada um de nós tem que ter o seu ministério. O gato foi embora, nem percebi. Tem que ter o seu ministério. Nós resolveremos os problemas de muitas pessoas. Não solucionaremos os problemas do mundo. Mas muitos, milhões, serão influenciados e pedirão para que também as ensinemos. Basicamente sobre duas coisas que o mundo lhes chamará a atenção. Que duas coisas? Mais outras, mas duas coisas básicas. A questão de qual é o dia de guarda e a questão da imortalidade ou mortalidade do ser humano, ou da alma, como dizem, né? E então nos ouvirão. Aqui ouvindo os gemidos. Hoje não existe mais uma nação no mundo, uma nação de fiéis servos de Deus como antigamente, né? No Antigo Testamento dá a entender, parece que pela leitura superficial da Bíblia, parece que Deus era muito durão. Ele batia nas pessoas, ele castigava, matava milhões, mandava fazer guerra, etc. É a mesma coisa de hoje. Naquele tempo havia uma nação, não havia uma igreja. Já vamos identificar aqui a diferença entre um e outro, não é? Nação é um problema. Deus nunca quis, na verdade, que Israel fosse uma nação dirigida por um rei
nação concentra muito poder numa pessoa. Esse é o grande problema. E essa uma pessoa se rodeia de muitos que mamam desse poder e elaboram um exército. E tem outras nações que competem com aquela. E a guerra de nação contra nação, etc. Então concentra muito poder político. Isso não deve existir numa igreja. A igreja é uma instituição, politicamente falando, mais frágil, mais fraca. Não se presta para a política. Se usa muita política dentro inclusive da nossa igreja. Mas não vinga tão bem quanto numa nação. Não é? Igreja tende a ser e deve ser mais descentralizada quanto à questão do poder. Então a igreja não cria oportunidades de tanta concentração de força, poder, de interesses num único lugar, que é o palácio governamental do rei. Né? Ela se esparrama mais. Então a igreja é uma ideia excelente. Claro que não é 100%, não funciona 100% aqui na Terra, porque a igreja é composta, todas as pessoas que compõem a igreja são pecadoras. Menos o que não está aqui, que é Jesus, que não é um ser humano. Não é? Então, no tempo da nação, Deus tinha que dirigir, apesar de todo o seu amor, igualzinho ao de hoje, com mão de ferro. Hoje é diferente. Não é? Mas se formos ver, eu fiz isso no comentário da lição, aqui nós vamos só passar por cima, Deus foi compassivo. Peguem, dê uma lida no Velho Testamento, como a qualquer sinalzinho mínimo de arrependimento, Deus estava ali perdoando. Pega o rei Acabe, leia sobre o rei Acabe. Né? Esse mau rei, mas era mau homem, e casou com Jezabel, a ideia que ele teve, que se aliou com pagãos, não é? Que combatia os profetas, queria matar todos os profetas. E a Jezabel queria matar todos os profetas. E um dia desse ele, por sugestão de Jezabel, matou o dono da vinha ali, que ele queria aquela terra, não é? E matou. E depois ele se arrependeu, Deus mandou o profeta, volta lá, e ele está perdoado. E várias vezes foi assim. Daniel, Davi, eu queria dizer, Daniel também, mas Davi fez coisas gravíssimas. Mas Davi tinha dois aspectos que o tornaram segundo o coração de Deus. Primeiro, ele, assim que descobriu o seu erro, já estava se arrependendo. Ele não ficava pensando, ele muito menos ameaçava o profeta. Nunca ameaçou, nunca. Sempre defendeu o profeta. Segunda coisa, jamais. Mas jamais Davi se envolveu com adoração pagã. Jamais. Né? Então esse é o ponto. Deus sempre foi o mesmo. Pois bem, que estávamos falando aqui, hoje Deus quer perdoar. Deus é um Deus perdoador. Pega a história de Jonas, lá do Antigo Testamento. Perdoou a cidade de Nínive. Quem que aguentava aquela cidade mal, de gente má? Perdoou todos. 120 pessoas se arrependeram, perdoaram todos. E Jonas disse, eu sabia que tu era um Deus perdoador, pois então Deus sempre foi bom. Não era de um jeito. Aliás, essa ideia de um Deus durão e agora um Deus bonzão, essa é uma ideia satânica. Porque se Deus mudou alguma coisa na sua natureza do Velho para o Novo Testamento, então Deus não é Deus. Deus não está... Se ele mudou é porque estava errado. Então Deus não é Deus. Essa ideia é absolutamente falsa. Continuemos. Esse assunto, se tivéssemos tempo, isso iria horas. Né? Se vocês estivessem aqui presencialmente conosco, teríamos muito tempo para debater. E é muito gostoso debater para aprender sobre Deus. Né? Bom, Jesus, nosso compassivo Salvador. Então eu já falei, se Jesus viesse hoje aqui para a Terra, gente, como é que seria? Pois bem, estamos aqui. Né? Estamos aqui
pela primeira vez na história espalhados pelo mundo todo. Naqueles tempos, quando os apóstolos pregaram o mundo todo, eles não pregaram na América, né? Nem se sabia da existência da América. Hoje, ou então da Austrália, né? Etc. Pregaram pelo mundo conhecido naquele tempo. Hoje estamos espalhados pelo mundo todo, a igreja está espalhada pelo mundo todo, e a igreja, como instrumento de Deus, fará o mesmíssimo trabalho que Jesus fez. Essa é a questão. Ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, há uma espécie de primeira vinda de novo, em forma de nós, igreja. Pregando e anunciando, vamos dizer na ordem correta, curando, dando alimento, multiplicando pães, socorrendo os pobres, né? Socorrendo os famintos, os presidiários, etc. E ensinando, e batizando, e salvando. Primeiro, a ideia da lição é fantástica, a estratégia da lição é impressionante. A estratégia é a seguinte: primeiro conquistar a confiança, depois levar o Evangelho. Nós ainda hoje estamos fazendo a coisa virada. Chega-se no lugar, se aluga um salão e se faz uma série de conferências de uma semana ou 2 semanas, se faz apelos e se batiza. E as pessoas ficam 1 semana ou 2 na igreja e vão todas embora. Por quê? São ilustres desconhecidos. Bom, isso não funciona, né? Jesus ia de cidade em cidade resolver diversos problemas, como a ressurreição do filho da viúva, de Naim, etc. Né? Reenfatizo aqui. Cada um de nós deve pensar no ministério pessoal. Reunir um grupinho de pessoas que tenham vontade afim, que tenham os mesmos gostos, que tenham as mesmas experiências, ou seja, que tenham afinidade em alguma coisa. Bom, o que nós podemos fazer? Ou então um sozinho inventa seu ministério pessoal, só olha, pensa nisso, ora, desenvolve um projeto, uma ideia, um conceito, alguma coisa assim. E dali a pouco vai aparecer outra. Começa a fazer, nem começa sozinho. Começa pequenininho. Começa a fazer, dali a pouco vem outra, você já vai falando com um, vai falando com outro, e esse fala com mais um outro, etc. E dali a pouco você tem um grupo de ministério pessoal, né? Iniciativas voluntárias. Faça algo que gosta, né? Algo que satisfaça, que você sinta prazer, que você faça bem feito, você se torne um profissional nisso, né? Lembro agora do irmão, que eu não vou dizer o nome aqui, até porque nem me lembro, esqueci o nome dele. Enfim, aquele irmão, todos acho que da igreja conhecem, do Brasil devem conhecer. Como deixar de fumar em 5 dias, né? Esse irmão se tornou um profissional nisso. Ele era respeitado, tinha conhecimento profundo nisso, né? Esse era o ministério pessoal dele. Precisa mais? Quem faz isso? Precisa mais? Não, não precisa mais. Ah, mas ele não dá estudo bíblico, etc. Não sei se dá, não dá estudo bíblico. Ele não precisa fazer isso. Ele está atraindo as pessoas para a igreja. Ele está fazendo bem, ele está se inserindo exatamente aqui. Ou seja, ele está indo na frente. Outros virão para estudo bíblico. Cada um faz a sua parte, né? Quem sabe tem aquele, por exemplo, que tem o prazer de orar com as pessoas, né? Ele vai na casa, ora com as pessoas, etc. Tem um doente ali, chamam ele para orar, etc. Mas é o ministério dele, né? Mas ele não gosta de estudo bíblico, não gosta. Outro vem depois, faz isso, completa. E depois vem outro, e dali a pouco no final vem o pastor e batiza, e sei lá, assim, é assim que deve funcionar. Não temos que fazer tudo do início ao fim. É como na indústria, né? Na indústria, como se fabricam as coisas, né? Se fabrica, um corta, vamos dizer o sapato, um corta o couro, outro corta outra parte, outro corta a sola, outro etc. Vai, outro cola, outro monta, etc. Outro embala e outro vende. E no conjunto fazem tudo completo e bem feito, né? Bom, e nós temos que entender que na parte de terça-feira temos aqui o caso do assalto, do assaltado e o bom samaritano, e temos o caso do filho pródigo. Nos colocar no lugar da outra pessoa, sofrer como outra pessoa sofre, sentir como outra pessoa sente, e principalmente saber o que fazer naquele momento, né? Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade quando
um enterro, um féretro, um velório, qualquer coisa, eu não sei bem o que dizer ali. Então eu chego lá e fico lá parado, digo algumas poucas palavras que eu tenho que ensaiar bem antes já, etc. Não é meu forte. Eu sei da aula, mas ali eu não sei bem o que dizer. É difícil para mim. Mas eu vejo outras pessoas que têm uma facilidade tão grande, né, de confortar, de falar coisas bonitas, etc. Como as pessoas precisam, mas eu vou lá e vou com uma certa relutância. Não é meu forte, né? Talvez não seja o seu, mas ou talvez seja. Então aqui o samaritano, né? O samaritano, vamos falar aqui dos outros dois lá, o sacerdote e o levita que não fizeram nada, mas o samaritano. O samaritano era inimigo daquele judeu, e aquele judeu que estava ali sofrendo quase a morte também era inimigo do samaritano. O samaritano viu aquilo ali e disse, é um judeu. E sentiu-se como se fosse ele ali. E ficou com pena, ficou com dó, e não pensou duas vezes, foi ali, fez o possível lá, e tomou as primeiras providências no que estava ao seu alcance, levou ele para a hospedaria, e chegou lá na hospedaria, pagou 2 dias de salário, e disse, depois, se faltar, eu estou voltando, né? E o samaritano devia ter credibilidade naquela na hospedaria, porque ele foi, e o hospedeiro, não, tá bom, tudo bem, etc. E certamente depois ele voltou e viu, né? É claro que isso aqui não é um fato, é uma parábola. Bom, mas o que ensina essa parábola? Ele sentiu a dor daquele pobre coitado que não podia mais se ajudar. Que se ninguém ajudasse, ele ia ficar ali até a morte. Ele sentiu, ele se emocionou, ele teve a sensação de estar ali. Mas ele podia fazer alguma coisa, ele tinha um animal, né? Um animal de carga, ele tinha força, ele estava saudável, ele podia pegar aquele homem ali, deitar em cima do seu animal e ir com cuidado quando ele podia fazer alguma coisa. E isso ele fez, né? O caso do pai do filho pródigo, né? O pai do filho pródigo é uma história bem diferente dessa. Era o seu filho. E o seu filho quis ir embora, etc, gastar dinheiro, viver uma vida boa, e gastou tudo e depois resolveu voltar por conta própria. E esse pai estava sempre esperando. Me diz uma coisa, adiantava o pai ir atrás do filho enquanto ele tinha dinheiro para gastar? Se ele saiu de casa, não adiantava nada. Não, só tinha que esperar. Um dia desse ele volta. Volta para trabalhar como jornaleiro, ou seja, aqueles que ganham salário de cada um dia, né? Que eram os mais baixos na hierarquia de trabalhadores, os menos qualificados, se diria hoje. Não, eu vou para casa, mas fico como jornaleiro, mas estou em casa, estou abrigado, tenho alimento, tenho onde morar, tenho abrigo, tenho proteção. E o pai fez o quê? O transformou de novo em filho. Não, vai herdar também de novo. Vamos fazer uma festa para receber bem, né? Esse é o Pai. Esse é Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Assim devemos ser nós, membros da IASD, hoje espalhados no mundo, não é? Agora Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? A Sarah White diz aqui que Jesus nunca foi visto sorrindo, dando risada. Jesus foi um homem triste. Mas ele não foi um homem desanimado. Ele não se abatia, ela diz aqui. Ela diz assim, disse que jamais foi visto sorrir. Foi varão de dores, mas nunca se abateu. Sempre tinha uma palavra de ânimo. Sempre tinha um incentivo. Sempre tinha algo de bom para dizer, algo de bom para ensinar. Se ele fosse um sujeito carrancudo, qualquer coisa assim, desanimado, ou então se ele fosse um sujeito depressivo, etc., tal, as pessoas não iriam correr atrás dele, atrair multidões e multidões, não. Mas por que Jesus foi triste? Por que Jesus chorou? Ele era pai, ele nos criou, nós somos todos seus filhos, e chorou porque multidões, naqueles dias e ao longo dos séculos, o rejeitariam.
Chorou porque inventariam no futuro o tal do evolucionismo, que diz não existe Deus, o ser humano, a vida aqui surgiu por acaso. Chorou porque hoje existem ateus, porque existem ateus ao longo da... Chorou porque existe imoralidade, porque existe violência, existe criminalidade. Chorou porque a maciça maioria dos habitantes desse planeta o rejeitaria, assim como foi no tempo de Noé. Ele é pai, ele que criou. Ele não, tá bom, tu não quer, então te perca. Não é isso que ele pensa. Nós, igreja, temos que ter o mesmo sentimento de abrigar, de socorrer as pessoas como Jesus fazia. Ter o mesmo sentimento de empatia e o sentimento de compaixão, não é? Nós somos muitos, podemos nos identificar com muitos. Cada um de nós pode se identificar com alguém. Bom, então virá o Consolador, ou seja, nos dará o poder. Quem já passou por alguma coisa, algum problema, esse pode ajudar e tem credibilidade, né? Eu já passei por isso, por exemplo, né? Suponha assim que você tenha se drogado, né? E saiu das drogas, você pode ajudar um drogado. Eu já passei por isso. Então, tu me entende, né? É assim que funciona. A quem já esteve preso, eu já estive preso, né? Não eu, mas a quem já esteve preso pode ajudar outro que está preso. Quem já esteve doente pode ajudar outro. Quem já esteve com câncer pode ajudar outro que está com câncer, né? Quem já foi assaltado pode ajudar outro que está sendo ou que recém foi assaltado. Quem já passou por alguma coisa e superou aquela alguma coisa tem credibilidade. Que assim seja com todos nós. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, abençoe a nós todos, segundo